Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live. Mais uma live sexta-feira. Hoje é dia de live, dia de conhecimentos. Hoje nós vamos bater um papo muito interessante com uma convidada muito especial, uma convidada muito querida, Patrícia Borges. Daqui a pouco eu vou estar convidando ela para entrar aqui para bater um papo muito legal com vocês. A gente vai bater um papo sobre autoconhecimento e as terapias, né? Como tudo isso vai te ajudar no seu dia a dia. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. E eu vou chamar a Patrícia, daqui a pouquinho a gente vai bater esse papo interessante com vocês. Deixa eu ver se eu vejo aqui a Patrícia. Patrícia, já estou vendo você aqui, eu só não estou vendo aqui, peraí, só um minutinho que eu já vou te convidar aqui. Isso, vamos ver se você chega aí, Patrícia. Tá dando aqui, já está entrando. Oi, Olá, Patrícia! boa noite. Seja muito bem-vinda aí à nossa live hoje. Você Gratidão, está me gratidão pelo escutando? convite. Estou te escutando. Você está me ouvindo bem também? Ah, eu não tô. Vamos lá. Está me Você me ouvindo, escuta Elton? agora? Eu estou Você te me escuta? escutando bem. Ah, ótimo, maravilha. Então vamos lá, seja muito bem-vinda, minha querida Patrícia, grande convidada aí para você que está me seguindo, que está conhecendo aqui a Patrícia nesse momento. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar para vocês. Hoje a gente vai conversar muito sobre essa questão das terapias, do autoconhecimento, né? Como a gente pode trabalhar com esse conteúdo tão maravilhoso à nossa disposição. E nesse momento eu vou deixar então que a Patrícia ela se apresente, ela fale para vocês um pouco do trabalho dela, fale um pouco da jornada dela e a gente possa bater esse papo legal. Vamos lá, Patrícia. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada, né? Muito bom estar aqui contigo. E, bom, eu sou instrutora e terapeuta de Theta Healing, né? Minha jornada começou na busca do autoconhecimento, né? Na busca da cura também. E o Theta Healing foi um dos caminhos que eu encontrei para minha vida, né? Que funcionou muito bem para a cura de uma depressão que eu tive crônica, considerada crônica na época, né? Porque desde que eu comecei a me trabalhar com Theta Healing, eu nunca mais tive depressão. Então, não era crônica, né? Teve solução para isso. Que E na busca dessa minha cura, né, eu me tornei terapeuta e, por sincronicidades do universo, aí, acabei me tornando uma instrutora de Theta Healing. E que instrutora, eu que o diga. Assim, Gratidão. fui um aluno da Patrícia e assim admiro demais o trabalho dela. Eu amo demais o trabalho que a Patrícia desenvolveu, porque assim, ela faz com muito carinho. Ela faz. Eu acho que assim, todo quando a gente entra na terapia, a gente vê muita entrega do terapeuta, né? Porque todo terapeuta, normalmente, não vou falar por todos, mas a maioria das pessoas que se tornam terapeutas, elas passaram por essa noite, né, nessa noite escura da alma, né, por essa sombra, né, por quando eu fui também encontrei o Theta Healing, eu estava também num período de muita busca, eu estava muito perdido, né, sem saber algumas coisas, eu estava passando por um processo também de depressão, é, ansiedade estava me consumindo, tinha muitas coisas atrapalhando a minha vida. E foi um convite muito especial que eu recebi da Janaína, nossa querida Janaína, se a Janaína Janaína estiver Bortoluzzi, querida. isso, Janaína, depois eu conheci a Jordana, pessoas maravilhosas que participaram desse processo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Queria que você falasse um pouquinho, Patrícia, do Theta Healing. A gente pode começar falando do Theta Healing para as pessoas que não conhecem essa técnica maravilhosa, é uma terapia fantástica e que você tem tanta propriedade para falar, então a gente poderia começar só para você falar um pouquinho para as pessoas saberem o que é o Theta Healing, né? Como ele pode estar ajudando as pessoas que estão passando por essa dificuldade emocional. Com certeza, com muito prazer. Eu falo do Theta Healing, né? Inclusive, pode me cortando quando necessário, tá, Ailton? Porque Não, se pode ficar à deixar, eu vontade. falo e falo, falo do Theta Healing, porque realmente eu digo que eu sou suspeita para falar, né? Porque fez muita mudança na minha vida, vejo mudança na vida das pessoas. E eu digo assim, vou explicar o que é o Theta Healing para vocês,
mas sintam com o coração se faz sentido, né? O que eu vou passar aqui de informação. Lembrando que é um dos caminhos de autoconhecimento que a gente tem, existem vários, né? A gente vai falar um pouquinho disso, né, Hilton? Bom, o Theta Healing é uma técnica, né, que foi criada pela Vianna Stibal, que é uma americana que se autocurou de um câncer. E a partir desse processo de autocura, ela fez um combinado aí com a energia maior da criação de disseminar essa forma de autocura que ela realizou e que ela conseguiu também passar para outras pessoas. Então ela descobriu que através de uma meditação, ela estava acessando a frequência cerebral teta, que é a mesma da hipnose, né, Hilton? E que possibilita a gente acessar o nosso inconsciente, no caso do Theta Healing de forma consciente. Depois você vai passar um pouquinho aqui para a gente a perspectiva da hipnose com a onda teta. E ao acessar o nosso inconsciente, a gente consegue ter informações do nosso passado, coisas que a gente não lembra, a gente acessa informações dos nossos ancestrais e a gente consegue descobrir o que está acontecendo e o porquê do que a gente está vivendo hoje, seja um problema financeiro, físico, emocional ou espiritual. Né? A gente diz que eu costumo explicar o Theta Healing assim para os meus clientes, que o cliente chega na nossa sessão e traz uma frutinha, né? Que é a questão que ele quer resolver, ou quer melhorar algo na vida dele. Eu digo que é uma frutinha de uma árvore. E com o Theta Healing, a gente acessa a frequência cerebral teta. Eu, enquanto terapeuta, eu faço uma meditação, entro na frequência teta e o meu cliente, por frequência e vibração, ele também entra em frequência teta junto comigo. Isso já comprovado com eletrodos, né? Fizeram essa experiência aí e funciona mesmo. E assim, é interessante que assim, quando a gente trabalha com as ondas teta, realmente a gente consegue acessar coisas incríveis, coisas que a mente consciente ela não tem esse acesso, né? Então isso acaba fazendo com que as terapias que têm essa profundidade de conseguir acessar as ondas tetas, ela tem acesso a um conteúdo emocional que está muito enraizado lá nas partes mais profundas da nossa mente inconsciente. Né, que dentro da hipnose nós falamos que nós separamos em 3 mentes, né? Trabalhamos aqui, estou falando aqui conosco aqui com a mente consciente, e nós temos a mente inconsciente, que é a nossa mente mais primitiva e que gerencia todo o mecanismo automático do nosso corpo, e a mente subconsciente, que é essa mente onde estão as raízes emocionais, né? Que no Theta Healing a gente também acessa essas raízes emocionais para que a gente trabalhe justamente essas crenças, essas raízes onde as coisas, onde que a gente precisa encontrar estão ali, né? Coisas que a gente já não lembra mais conscientemente, e quando a gente encontra essas raízes emocionais, é fantástico, porque aí a gente consegue, é como se virar uma chave. É muito interessante. Exato. E pegando, eu ia pegar seu gancho da raiz, Hilton, para falar da árvore, mas conclui o que você estava falando. Não, pode dar continuidade. Então tá. Bom, o cliente chega com uma frutinha, pegando essa história do Hilton agora da raiz, né? A gente vai precisar encontrar a raiz da questão. E eu digo assim, que essa frutinha, ela nasceu porque foi plantada uma semente antes, que criou uma raiz, né? Que pode criar outras árvores para gerar outros frutos, ou essa raiz foi crescendo, desenvolvendo outros sentimentos, outras crenças, e que vai gerar aí uma frutinha. No processo do Theta Healing, a gente faz perguntas específicas para ir o que a gente chama de digging, né, que é cavando, para cavar mais fundo e chegar nessa raiz, descobrir quando que foi plantada essa sementinha, quais foram os sentimentos envolvidos ali, e por que essa árvore cresceu. Né? Para que aquela sementinha está me servindo hoje? Num nível inconsciente, às vezes eu acredito que eu preciso desse problema ou dessa doença, né? Por alguma outra razão. E aí, assim como o Hilton faz, a gente também reprograma no Theta Healing. Né? O trabalho do Hilton tem muito a ver com o Theta Healing. A gente diz que muitas coisas são iguais ou parecidas e muda o nome, né? Eu uso muito do Theta Healing também dentro da hipnoterapia, né? Porque assim, a hipnose em si,
Ela é uma técnica que ela, assim, tem as técnicas de indução do transe hipnótico para a gente colocar o cliente em estado de ondas teta, né? Que é o que a gente chama de transe hipnótico. E aí, ali dentro, quando a gente está trabalhando, conversando com o cliente estando ali, acessando as ondas tetas, ou seja, acessando o conteúdo emocional que está gravado ali dentro do subconsciente dele, que ele já não consegue lembrar conscientemente, quando a gente acessa esse conteúdo, aí a gente vai usar várias técnicas que a gente tem à disposição para trabalhar aquela raiz emocional. Então, em algumas situações, dependendo de cada caso, vai ser um caso, eu vou poder trabalhar com algum conhecimento do Theta Healing. Eu também trago, como no meu canal, eu trabalho muito com a questão das enfermidades, né, de encontrar a raiz emocional das doenças, né, de virar essa chave das doenças, né, e esse conteúdo eu já trago ele da biodecodificação, da nova medicina germânica, que é do Dr. Hammer, e que elas complementam esse trabalho. Então, assim, a beleza das terapias é porque elas sempre se conversam, elas nunca não são separadas, não se separam, né? Não estão ali brigando uma com a outra. Então, eu sou hipnólogo, eu trabalho com Theta Healing, eu trabalho com a biodecodificação, eu trabalho com a medicina germânica, eu trabalho com a cura quântica. E da mesma forma, o Theta Healing também, assim, o terapeuta ele vai trabalhando com o conhecimento que ele vai adquirindo também. A gente tem um trabalho que a gente segue ali no Theta Healing, mas tem todo um arcabouço de informação que o terapeuta nunca para de estudar, né, Patrícia? E dentro do Theta Healing a gente também tem várias ferramentas, né, Hilton? Então, eu digo assim, eu não tenho tantas formações, né, enquanto terapeuta, em várias áreas de terapias diferentes, mas como você tem. As tem. formações que a Baiana lá já são, nossa. Mas o que eu digo é assim, as pessoas até perguntam, né? Nossa, Patrícia, você trabalha só com Theta Healing? Aí eu falo, não, eu trabalho exclusivamente com Theta Healing, né? Porque é uma dedicação inteira, assim, completa, com foco no Theta. E, como você disse, o Theta tem um leque de cursos, né? De informações, de ferramentas dentro de cada curso que a gente pode usar. E o que eu vejo também é do Theta Healing, ele trazendo um pouquinho de tudo isso, né? Um pouquinho da hipnose, um pouquinho da PNL, um pouquinho da medicina chinesa, porque a gente olha para os chakras. Então, eu me senti completa nesse universo. E eu sei que o Theta Healing pode complementar ou pode potencializar todas essas outras ferramentas. E outra coisa interessante também, né, Hilton, é que para cada pessoa, uma dessas ferramentas, ou várias delas, é que vai servir. Né? Nem sempre vai ser o Theta Healing, nem sempre vai ser hipnose, pode ser um reiki. Tem gente que faz terapia através do som, do canto. Tem gente que consegue ter um autoconhecimento através de um livro, de um filme, né? Então, tudo é caminho. Não, é verdade. E assim, o Theta Healing, para mim, ele foi muito importante porque ele trouxe para mim, ele que abriu a porta para esse meu despertar, né? A minha consciência, ela se expandiu a partir do Theta Healing. É uma história assim que para mim foi assim, o Theta Healing, ele realmente, a gente vê essa palavra, essa frase clichê que é um divisor de águas. E para mim o Theta Healing ele foi isso, porque foi através, quando eu cheguei no Theta Healing, é que eu consegui quebrar muitas crenças de que me impediam de ver a vida com outro olhar. E hoje eu defendo nas minhas postagens, os seguidores que me acompanham, sempre falo muito desse novo olhar, da gente aprender a vida com esse novo olhar, né? Isso é que vem a ser esse despertar, a gente conseguir olhar para tudo que a gente vê e conseguir ver de outra forma diferente. Porque a nossa mente, a nossa vida ela é tão contaminada de tantas coisas negativas, né? Os nossos 5 sentidos, eles absorvem conteúdos muito, o tempo todo, de julgamento, de crítica, de não aceitação. E se a gente não começa a expandir essa consciência, se a gente não começa a se abrir para esse novo conhecimento, para entender que existem outras formas de ver a vida para a gente viver melhor, para a gente viver mais saudável, né? Mais tranquilo, mais em paz emocional, em paz espiritual. E para mim o Theta Healing ele foi isso, foi muito maravilhoso. Eu indico para todas as pessoas que estão buscando, né,
Teta Healing é maravilhoso, eu gosto muito. Por isso que eu tive a honra de te convidar. Aliás, eu tive a audácia de te convidar e a honra de você ter recebido o meu convite. Foi muito maravilhoso. Eu fiquei muito honrada e, assim, esse é o caminho, né, que você está falando. Tudo isso que você falou é autoconhecimento, né, Hilton? A gente saber lidar com as nossas emoções, a gente saber entender o momento que a gente está passando. E aí você falou uma outra coisa aí também que me lembrou do preconceito que as pessoas têm, né, por causa do medo do julgamento, do que os outros vão falar, né? Existem crenças, e a gente trabalha com as crenças também dentro do Theta Healing, e as crenças de que o autoconhecimento é balela, né, uma coisa chata, terapia de que é coisa de maluco, se você está fazendo terapia porque você tem problema, é meio doido, tadinho, é o problemático, né? Tem gente que fala, não vou fazer terapia porque eu não sou doido. E sim, isso durante muitos anos, né, foi um preconceito. Mas a terapia é um dos caminhos, né, para o autoconhecimento. Então, pode ser através de um psicólogo, da hipnose, do Theta Healing, seja como for, mas a pessoa encontrar um lugar onde ela se sinta confortável, né, ou meditação, por exemplo, para olhar para dentro, né, Hilton? E às vezes dá um medinho de olhar para as coisas do passado, e a gente não quer ver, isso causa uma resistência, uma rejeição a olhar para isso, e a gente pode criar um preconceito, né? Aqui alguém está falando aí, não é coisa de Deus. Essa é uma das crenças também que a gente ouve muito, né? Não é coisa de Deus, mas assim, o que as pessoas, às vezes as pessoas não conseguem entender, mas assim, eu entendo quando elas não conseguem, porque eu também já estive exatamente nesse lugar. A minha raiz, assim, a minha vida inteira eu fui criado dentro da Igreja Católica. Então, eu tinha muito medo de conhecer qualquer coisa que estivesse ali fora do ambiente religioso, né? E esses medos, eles me impediam de algumas coisas. E aqui eu não vou falar sobre religião, não é isso questão. Mas o fato é que quando eu percebi que eu tinha que dar um passo diferente, e eu me abri para esse conhecimento. E quando eu comecei a trabalhar com a hipnose e também com o Theta Healing, atendendo com o Theta Healing, atendendo com a hipnose, eu me lembro que no começo foi muito difícil para mim, porque eu ainda tinha muitas crenças internas que eu precisava tratar e trabalhar comigo. E a vantagem do Theta Healing é essa, porque ele te dá a possibilidade de você se autotrabalhar. Então, eu fiz muitos trabalhos de autodigging, de buscar aqui as minhas raízes emocionais, fiz muitas meditações, depois eu trabalhei também com a auto-hipnose. E é isso, o terapeuta ele não para de estudar. Então, a gente está sempre buscando encontrar esse novo passo. Né? Tem alguém falando aqui, ó, só não sabe a importância de terapia quem não fez. Eu pensava assim, e depois que fiz a primeira terapia, vi a importância desse acompanhamento. É isso mesmo, Lene. É isso mesmo, você está certinha. Né, Patrícia, se você quiser comentar um pouquinho sobre isso, porque realmente é muito interessante. O que acontece às vezes, né, Hilton, é que a gente parece que espera chegar no nosso limite para poder pedir ajuda, porque também existem crenças, além das crenças religiosas, de que isso não pode, de que isso é errado, né, de que a gente precisa até confiar em Deus. Eu concordo plenamente que é uma das premissas do Theta Healing, Deus ou a energia da criação, seja o que for, mas às vezes a gente tem tantas crenças e sentimentos que até para ter fé é desafiador. E aí começam muitos desafios, a gente fica adoecido fisicamente ou emocionalmente, e aí que não tem fé mesmo, né? Aí que começam outras crenças do tipo, meu Deus, Deus me abandonou, ou eu não dou conta, e às vezes a gente vai precisar chegar num limite, né, desse desconforto interno, para poder buscar uma ajuda. E sim, às vezes a ajuda vai ser a religião. Para algumas pessoas funcionam, né? Eu mesma, em alguns momentos, um dos processos que eu fiz foi buscando também, através de religião, através de livros de autoajuda, né? Que tem muito preconceito hoje em dia. Eu estava vendo um rapaz que falou que outro dia ele foi numa livraria, falou bem baixinho assim para a pessoa, né, que queria um livro de autoajuda por causa do preconceito. Mas aí a gente chega no nosso limite de incômodo e a gente começa a buscar alternativas.
E uma das alternativas, sim, é a terapia. Essa resistência que a gente tem do tipo, não, não vou, pode ser até as nossas crenças, né? De que a religião diz que isso não é coisa de Deus, ou até mesmo os nossos medos. Porque, sim, a gente precisa olhar para as questões do nosso passado, né, Hilton? Mesmo na hipnose, mesmo no Theta Healing. Tem algumas outras terapias que a gente não toca no assunto, mas talvez o processo possa ser um pouco mais lento. Porque essa é o grande tchan da terapia e do autoconhecimento. Porque ninguém ensinou para a gente lá na infância como lidar com os nossos desafios. Eles ensinam o problema da matemática. Eu lembro que tinha probleminhas, frases de matemática que a gente tinha que solucionar. Mas o que eu faço com os meus problemas emocionais? Né? Com a raiva que eu sinto, com a tristeza que eu sinto. Dizem pra gente que a gente não pode sentir, que tá errado sentir tristeza, Isso. né? Tá E teve errado ficar com raiva do coleguinha. E aí a gente vai somando aquilo e fica com medo de olhar. Diga. Assim, eu só vou comentar sobre isso que você está falando, mas teve uma pessoa, acho que foi a Ângela, que falou ali que as pessoas têm medo da hipnose, medo de perder o controle, né? E só que, na verdade, a hipnose, ela assim, a beleza da hipnose é que o cliente ele não dorme, ele está consciente o tempo todo, por mais que ele esteja ali em ondas teta, ele sempre ele tá em diálogo com o terapeuta, né, com o hipnólogo ali, participando do processo com ele. Então, ele está consciente o tempo todo, ele não vai para lugar nenhum, não sai do corpo. Não, tudo isso são mitos que as pessoas criam, né? Criam não, nós aprendemos a ver dessa forma. Então, as pessoas têm medo da hipnose, têm medo, às vezes até de uma terapia como o Theta Healing, dependendo, as pessoas podem ter medo também. O fato é que a terapia, quando você vai buscar um profissional, né, isso é importante eu falar, você tem sempre que buscar um profissional de confiança. Você tem que confiar no profissional que você está indo buscar, que você está indo atrás desse conhecimento, atrás de ajudar. Para isso, você vai buscar uma indicação, alguém que te passou, ou se você vê apenas na internet, às vezes a gente faz o trabalho de divulgação, procura saber, conheça, bata um papo bem com esse terapeuta, porque é um trabalho realmente de muita confiança, né? A terapia em si, ela é muito importante, por quê? Porque ela é integrativa. Ela não vem para retirar a pessoa de um tratamento que a pessoa já esteja fazendo com um psicólogo, ou com um psiquiatra, ou com um médico, um tratamento médico. Ela vem integrar uma saúde para que essa saúde seja de forma integral. Então, no meu trabalho, por exemplo, eu bato muito na tecla, eu falo muito da gente viver uma vida com menos remédios e, de preferência, sem remédios, né? Esse é um dos meus diálogos. E dentro do conhecimento que eu tenho, eu trago ferramentas para justamente trabalhar esses pontos, né? Para aliviar uma dor ali muito rapidamente e trabalhar as raízes emocionais das doenças, das coisas que as pessoas estão preocupadas. Aqui alguém falou aqui, a Magrin Life Val, hipnose é algo muito maravilhoso, é inexplicável, descobertas incríveis. E eu ia comentar... pode falar. Pode comentar, porque não só a hipnose, eu falo porque com o Theta Healing também é fantástico. Mas eu ia pegar o gancho do que a Ângela falou e você estava comentando da hipnose, porque, assim, são coisas que a gente vê e fica gravado no nosso subconsciente, né, Hilton? Enquanto você estava falando, eu estava lembrando das minhas memórias sobre a hipnose. Porque eu também acreditava que ficava inconsciente. Porque a gente já viu, né, até programa de TV, coisas assim, as pessoas hipnotizarem outra e falam assim, fica igual um cachorrinho, né? Late, senta, levanta. E essa ideia foi levada para o coletivo, né, para as crenças do coletivo, e a pessoa fala, ai, será que eu vou ser manipulada pelo meu terapeuta? Então, por isso é muito importante isso que você está falando, de sentir uma afinidade, de sentir confiança, buscar pessoas que possam te dar um feedback, né? Outra coisa que alguém falou também... Diga. Só te cortar rapidinho, daí você já volta aí. Porque existe, na verdade, na hipnose, existe a hipnose de entretenimento e a hipnose clínica, que são duas coisas diferentes. Na hipnose de entretenimento, acontece isso que você falou. A pessoa imita cachorrinho, a pessoa esquece o nome, a pessoa coloca os dedos ali e ela não consegue contar certo dedo, a pessoa fica plantada ali. Mas isso ali, a pessoa está consciente, ela está sabendo que ela está participando
de uma atividade de entretenimento, ela está sabendo exatamente o que está acontecendo e a mente dela vai acompanhando. Mas assim, só que na hipnose, em qualquer dessas situações, tanto na hipnose de palco, né, essa hipnose de entretenimento, ou a hipnose clínica, o cliente ele está consciente, ele sabe exatamente o que está fazendo, o que está acontecendo. O terapeuta ele não tem a capacidade de ferir qualquer dos seus valores porque você está consciente. Então, se o terapeuta fala alguma coisa que você não concorda, você sabe que você não vai fazer aquilo, porque tudo o que acontece dentro da hipnose é uma atividade, é uma atitude mental, e essa atitude mental é do cliente. Então, não tem como a hipnose dar errado, não tem como o cliente ir para um lugar que ele não vai voltar. Isso não acontece. Mas e é importante deixar isso claro. Isso que você trouxe é interessante porque são mitos, e a TV traz isso nos filmes, né? Porque existe todo um discurso, né, contra a hipnose e contra as terapias. A gente sabe de séculos passados, né? Tantos terapeutas que foram vistos como, né, como às vezes bruxos na época da Inquisição, charlatãos. E até hoje, infelizmente, a gente ainda escuta isso, que pessoas charlatão, curandeirismo, né? Mas às vezes a gente não nos permite conhecer um pouco daquele trabalho e as pessoas fazem esse tipo de comentário. Mas é tudo, faz parte. E um outro mito, né, por falar em mitos a respeito de terapias e autoconhecimento, é que alguém até comentou aqui, né, das pessoas quererem uma mágica, né, rápida. Eu digo que não tem pílula mágica, existe autorresponsabilidade. Então, assim, tem terapias que têm resultados bem rápidos, mas tem terapias que vão levar um processo maior, porque depende desse processo de autoconhecimento, né? Da gente entender o que a gente está sentindo, o que a gente está ganhando com isso, né? Qual é o processo de aprendizado através desses desafios que a gente está tendo. Então, realmente, pílula mágica a gente ainda não tem, né? Mas pode ser bem leve, pode ser bem mais rápido, porque, por exemplo, existem técnicas de escuta, psicanálise, por exemplo, né? Que é um processo um pouco mais longo. E agora a tecnologia, a evolução dos tempos, né, da espécie também está trazendo outras formas da gente se autoconhecer, sem menos sofrimento, sem ser tão longo, não chega a ser uma pílula mágica, né? Porque a gente também não promete uma cura, mas se elas acontecem, acontecem. Né? Quantas curas a gente já viu acontecer aí? Pessoal, se vocês estiverem gostando do conteúdo, vai aí, dá tempo aí de você ainda, do lado dos comentários, tem esse aviãozinho aí, o aviãozinho do conhecimento, né? Você clica nele, escolhe ali algumas pessoas que estão ali online, seus amigos ali, né? Envia esse convite para essa live para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. E também mande aqui perguntas para a gente, eu tenho o maior prazer, a Patrícia também, se você tem alguma dúvida aí, esse é um bate-papo que a gente está conversando aqui, mas a sua participação ela é muito importante para que, na verdade, vocês têm que sair daqui com menos dúvidas possíveis desse conjunto de terapias, né? Porque hoje em dia, Patrícia, com a quantidade de informação e o bombardeio de informação, hoje a gente vive a era da informação, né? As informações elas estão disponíveis para tudo e para todos, de toda ordem. Então, você escolhe qual é o tipo de informação que você quer se alimentar. Então, se você não se policia para buscar uma informação mais qualificada, a sua mente ela é bombardeada o tempo todo, reforçando aqueles padrões anteriores, aqueles padrões de vitimismo, padrões de sofrimento, de dor, porque nada dá certo para mim, porque ninguém gosta de mim. Né? E hoje, por exemplo, hoje no meio da psicologia, no meio das terapias, no meio da psicanálise, tem um trabalho maravilhoso, né, que eles começaram a classificar os meses. Então, hoje, em setembro, é o mês amarelo, o mês do suicídio, né, que o combate ao suicídio. Então, é tão importante a gente falar sobre isso, porque perceba, pessoal, que as terapias, elas vêm integrar esse processo de saúde para que a gente possa não ter a quantidade de pessoas tirando a vida por falta de conhecimento. Porque é o autoconhecimento que a gente precisa olhar para dentro. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Patrícia, como é que é esse processo de olhar para dentro
Como é que uma pessoa que está passando por uma dor tão profunda ali e, de repente, ela não consegue sair e para ela ter que chegar a esse ponto, né? Eu queria que você falasse o tanto que é importante esse olhar para dentro, como a gente faz isso dentro do Theta Healing. Acho que é interessante as pessoas conhecerem um pouco desse lado. Deixa eu só ver se é uma pergunta mesmo. Com todas essas crenças, hoje em dia eu vejo muitas pessoas buscando ajuda. Exatamente. Bom, vou falar um pouquinho aqui do meu processo, inclusive, né, para mostrar essa questão de toda essa quantidade de informações que a gente tem hoje, né, Hilton? Porque eu, por exemplo, comecei buscando religião, né, esse autoconhecimento através das religiões, e eu estive em vários tipos de terapias diferentes para buscar esse olhar para dentro. Porque, na verdade, eu sabia que tinha algo errado comigo, mas não sabia o que era. Né? Eu tive como a depressão, por exemplo, que é muito emocional, mas que veio de fora, e aí isso tem o integrar que você falou, né? Porque questões, às vezes, minha questão no caso foi que desencadeou a depressão, foi que eu estava desalinhada com o meu propósito de vida. Né? Eu era uma pessoa que sempre quis trabalhar com psicologia, autoconhecimento e terapias. De repente, trabalhei com tarô, né? Sempre gostei dessas coisas mais holísticas. De repente, eu fui trabalhar em banco, passei 15 anos dentro de um banco, esqueci tudo aquilo que o meu coração e que minha alma estava me trazendo aqui para fazer, né? E estava num outro propósito. E isso trouxe não só uma doença física, porque eu tive tendinite, e a partir da tendinite eu descobri que eu não estava no contexto que eu gostaria de estar, e aí veio a depressão. E aí o que acontece? Até inclusive na depressão, uma das perguntas que eu já me fazia desde criança, inclusive, era assim, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, né? Qual o meu propósito de vida, por que eu estou nessa família? E são perguntas que às vezes a gente não sabe como responder, para a gente mesmo. Né? Então, na depressão eu não sabia o que eu queria, o que eu gostava, estava tudo bom e não estava nada bom ao mesmo tempo, né? Eu ia levando e nisso o meu coração não estava feliz. E eu fiquei triste, a tristeza, além da tristeza que você falou até da noite escura da alma, né? Que a gente passa por isso. Mas para a gente entender essa integração do todo que você falou, né, Hilton? Um problema profissional gerou um problema de saúde, gerou um problema emocional e que gera o todo, né? A gente não está desconectado disso tudo. Eu vou aproveitar esse gancho seu, Patrícia, me dá permissão para mim? Claro, com certeza, é um bate-papo, vamos lá. Você falou muito interessante, por exemplo, a gente se depara com uma questão emocional, de repente a gente vem uma depressão, e quando a gente fala dessa saúde integral, é porque, assim, a gente não tem como separar a mente do corpo. Né? Assim, dentro dos conhecimentos que eu venho estudando, por exemplo, essa decisão da Descartes, lá nos séculos e séculos atrás, ele tomou essa decisão de que, naquela época, eles viviam naquele período da Inquisição, então, para que a ciência pudesse se desenvolver, ele tomou uma decisão muito importante, ele era uma pessoa de muita... era uma pessoa muito conhecida, né, de muito respeitado. Ele tomou a decisão de que a ciência ela só cuida do que é material, do que é físico, do que pode ser mensurado, do que pode virar estatística, do que pode ser controlado. E tudo que é mental, espiritual, tudo isso é campo da religião. Então, isso não é ciência. E ele falou isso lá. E esse movimento ele foi muito importante, a decisão dele naquele momento, porque a ciência começou a conseguir trabalhar, né, a chegar aos níveis que a ciência chegou hoje, aos níveis que a medicina chegou hoje, foi graças a essa separação. Mas só que, como eu gosto muito de citar uma passagem da Bíblia que fala assim que quando a gente joga uma semente na terra, a gente não joga uma planta de uma goiabeira, por exemplo, você joga a semente da goiaba. E para que a planta nasça, a semente tem que morrer para que uma planta nasça daquela semente. Quando cai uma folha de uma árvore, aquela folha velha que já chegou na época do outono, ela tem que morrer para que ela dê acesso a uma nova folha que vai nascer. Então, dessa forma, o ciclo ele se completa, porque não tem como a gente ser separado do todo. Nós somos corpo, mente e espírito, isso não tem como a gente separar.
Então, eu não critico quando eu vejo a medicina, o pessoal da medicina, às vezes, que não estão ainda abrindo-se para as terapias, porque eles não conseguem entender, às vezes, que a alma faz parte desse jogo, né? E eu que não estou nem fazendo crítica ao trabalho deles, mas é porque, de fato, a maneira como eles estudaram, eles tiraram um pouco dessa integridade da psique dentro do processo. A psicologia, ela trabalha bastante com isso, mas nós somos um todo, né? Só para mim finalizar essa parte aqui, dentro desse conhecimento da biodecodificação e da nova medicina germânica, o Dr. Hammer, ele era um médico alemão e ele desenvolveu vários estudos, né, tirando fotos ali do cérebro ali com ressonância magnética, e ele conseguiu mapear que toda vez que a pessoa passava por um conflito emocional muito forte, cria-se um foco no cérebro, e o cérebro ele registra aquela informação fisicamente, biologicamente. Então, ele descobriu que toda doença e todo sintoma, no momento que um choque emocional ele acontece, ele deixa ali uma marca. E em um momento futuro, quando já tudo passou, que você se conecta com uma emoção, é nesse momento que aí desencadeia vem uma dor, vem um sintoma, vem uma doença. Então, ele não vê a doença como doença, ele vê a doença como um programa biológico. Porque se é um programa, tem como a gente reprogramar esse programa, tem como a gente reprogramar uma diabetes, tem como a gente reprogramar uma artrose, tem como trabalhar isso, né? Então, é muito lindo o conhecimento do Dr. Hammer, ele deixou a marca dele com a terapia que ele desenvolveu, né? Mas o nome dele vai ser reconhecido talvez daqui a um século, como Einstein foi reconhecido depois de tanto tempo. E como todos, né, a gente vê tantas pessoas importantes no mundo que só é reconhecido depois da morte, né? Os santos dentro da Igreja Católica, por exemplo, são reconhecidos depois de anos e anos. Mas é um trabalho que ele marca um momento importante na vida humana. Acho que eu falei um pouquinho demais aqui, vou deixar você falar um pouco mais aí. Tem uma pessoa comentando aí, ó. Como ajudar uma pessoa que está com depressão e não tem consciência? Bom, eu, Patrícia, normalmente ajudo até as pessoas a terem uma consciência do que ela está vivendo. O processo da terapia é esse, né, Hilton? De ajudar a pessoa a olhar para dentro. Talvez se você não é terapeuta ainda, mostrar para essa pessoa que ela está com depressão pode ser mais desafiador, né? O caminho seria, depois, né, Elton, Hilton, perdão. Se você quiser até complementar, mas eu digo assim, a pessoa precisa, né? Tá aí o olhar para dentro que o Hilton falou, perdão, eu ontem tive com o Elton e aí fiz essa confusão. Então, sobre o olhar para dentro é o que essa pessoa precisa fazer. E às vezes ela não está conseguindo sozinha olhar para dentro para identificar que aquele momento de vida que ela está vivendo é uma depressão, é uma tristeza. Às vezes ela não consegue, ou às vezes ela tem um medo inconsciente de olhar para dentro e observar o cenário que ela está vivendo em volta e ver, bom, minha vida não está legal, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. A gente pode, né, enquanto mãe, amiga, seja lá da família, ir mostrando um pouquinho para a pessoa, né? As perguntas, por exemplo, que a gente faz no Theta Healing, qual é o melhor, né, disso que você está vivendo, o que você está aprendendo com isso. São perguntas que a gente faz justamente para poder trazer esse autoconhecimento, um entendimento do momento que a gente está vivendo agora. Mas eu costumo dizer assim, não insistam com pessoas que não querem fazer terapia. Isso pode dar um efeito contrário. E é pior. Se você já fez terapia e foi bom para você, você pode dizer para essa pessoa, olha, já vivi um momento desafiador, fazendo terapia foi legal para mim, porque foi assim que funcionou comigo. E a terapia é isso. Eu digo que não tem a pílula mágica, existe autorresponsabilidade. E nas terapias a gente aprende a ter essa autorresponsabilidade, né, Hilton? Porque a gente está aprendendo a entender que tudo isso que a gente está vivendo hoje é criação nossa, né? Fui eu que criei através das escolhas conscientes ou não.
quando você fala também da integração, e que você falou que não tem como separar, eu me lembrei do que eu costumo ensinar também nos cursos de Theta Healing, que tem a ver com a hipnose também, que é um pensamento, ou uma lembrança, ou um sentimento, né? Eles vão mexer com a nossa frequência cerebral. Então, a frequência cerebral Theta, ela é uma frequência cerebral saudável. Mas se você começa a pensar em raiva, se você começa a vibrar na tristeza, se você está muito preocupado, você vai para uma frequência cerebral gama, que é uma onda cerebral bem rápida e que muda a química do seu sistema. Muda, ao invés de você estar produzindo a serotonina com alegria, né, a ocitocina com prazer, você vai estar, de repente, com o medo, com a preocupação, produzindo químicas que são nocivas, como, por exemplo, o cortisol, né? Tem gente que não sabe por que não emagrece, faz dieta, faz exercício e não emagrece. Mas mantém os pensamentos assim a 1000 por hora, tem crenças, às vezes, até com relação a emagrecer, de que é difícil e tudo mais, e está só produzindo mais cortisol e não emagrece. Então, o meu pensamento e o meu sentimento gera uma frequência cerebral que muda a química do meu corpo, que vai afetar, né, o meu comportamento na hora de agir no dia a dia. Eu vou agir com medo ou vou agir com segurança? E também vai afetar a minha saúde física como um todo. Isso. E aí, respondendo a alguém perguntou, acho que foi a Ângela que perguntou ali, como saber, né, o que caracteriza uma depressão. Então, por exemplo, o Anthony Robbins, naquele livro O Poder Sem Limites, ele fala muito legal sobre isso, porque ele fala o seguinte: a nossa fisiologia do corpo, ela conversa com a gente o tempo todo. Então, quando a gente fala de desenvolver um novo olhar, esse olhar para dentro, é você está começando a se observar, a você começar a vigiar, né? Cristo já falava lá 2000 anos atrás, né? Orar e vigiai. Vigiar o quê? Vigiar seus pensamentos, vigiar o que está acontecendo na sua mente, o que a sua mente está falando para você. Porque quando a pessoa entra num estado depressivo, o primeiro sinal que ela vai perceber é no corpo, porque o nosso corpo, ele não mente. A mente mente, mas o corpo, ele não mente. Porque o corpo, ele é movido pela nossa mente inconsciente, e essa mente inconsciente, ela já tem os programas automáticos de sobrevivência. Então, toda vez que ela perceber qualquer anomalia ali, um conflito entre a mente, entre o que o inconsciente quer, o nosso inconsciente quer o quê? Ele quer levar esse corpo do nascimento até o último dia de vida dele, até a morte lá pelos 90 anos. E a mente consciente é que fica trazendo esse monte de coisa. Então, como a pessoa percebe que ela está com depressão? Observa o seu corpo. Se eu estiver falando com vocês assim, e aí, como é que você está? Tudo bem? Ou seja, o seu corpo está falando com você, você cai os ombros, a vista cai, a voz, você percebe que a voz fica mais fraca ali, você não consegue falar direito. As pálpebras dos olhos falam muito, a pessoa ela não tem apetite, um cansaço, não quer levantar da cama. Então, se você observa que uma pessoa está muito presa ali, que está quietinha, na dela, mesmo que é uma pessoa que é calada, que não conversa com ninguém, mas se você observa que ela está muito ali caladinha, sempre com uma sonolência, dormindo, não tem vontade de fazer nada novo, observa no corpo dela e você vai perceber que o corpo dela está falando para ela, o corpo ele está te chamando para você tomar uma atitude, né? Porque dentro desse conhecimento que eu trago, que eu divulgo, que eu falo nas minhas redes sociais, o nosso corpo, a dor e o sintoma e a doença, na verdade, eles são mensagens do nosso corpo para que a gente possa entender que tem um conflito aberto. Eu estou passando por uma situação, porque toda dor, toda emoção, toda dor, todo sintoma e toda doença tem um fator emocional envolvido. Então, por exemplo, quando a Patrícia falou aí do emagrecimento, dentro desse trabalho que eu desenvolvo, o emagrecimento, olha só, qual é o primeiro, quando a pessoa é concebida, a primeira, né, a célula ali, quando acontece ali o encontro ali do óvulo mais do espermatozoide, aquela célula ela vai fazer o percurso ali nas trompas e por 7 dias ela não tem alimento nenhum naquela célula. Ela vai unicamente com a glicose que ela já tem disponível. Quando ela chega no útero, ela é coberta de glicose. Então, desde a concepção, a gente tem acesso e a importância da glicose na nossa vida. Então, o nosso corpo, que ele é inconsciente, ele está programado para levar essa célula que chegou ali no útero,
pelos 9 meses para se desenvolver ali dentro do útero, depois do nascimento, levar até os 90 anos, ela já tem os programas biológicos já pré-instalados. E a glicose, ela faz parte da proteção e do alimento. Então, quando a pessoa nasce, se ela conviveu dentro do ventre materno com situações de abandono, se a mãe viveu com situações de abandono, de fome, de muito trauma, de muito estresse, isso aí está programando essa criança, esse bebê, né, esse feto. Porque quando essa criança nasce, na vida adulta, ela vai ter problemas com relação à questão de sobrepeso. E por quê? Porque tem um abandono que ela sentiu lá na infância e que ela não se lembra mais daquilo. E quando o nosso corpo inconsciente, ele entende que existe um abandono, ele entende que existe uma carência, o que ele quer? O que um bebê quer quando ele está chorando? Ele quer o leite materno, ele quer o peito da mãe, porque ali ele sabe que vem alimento. Então, isso faz com que a nossa mente inconsciente ela é muito inteligente. A obesidade e o sobrepeso, ela não é o mal que a mente consciente fala, essa mente que vê tudo, que vê a mulher lá com o corpinho perfeito, o homem sarado. Isso é o que a mente consciente está vendo. Mas o que o inconsciente está percebendo é o seguinte: olha só, você se conectou com uma informação de carência e de escassez aqui, que eu não sei quanto tempo que essa carência vai demorar. Eu não sei quanto tempo essa escassez vai demorar. Então, eu vou armazenar aqui dentro do meu corpo, eu vou criar células de gordura. Por quê? Porque se eu tenho mais corpo, eu estou protegido. Então, esse diálogo, o animal, ele faz isso, ele cresce, ele se engrandece para ele se proteger. Então, o corpo inconsciente, a nossa mente inconsciente, ela entende isso. Eu preciso me defender, então eu preciso de proteção. É um diálogo muito extenso falar sobre a obesidade e sobrepeso dentro desse conteúdo, mas vamos lá, Patrícia, fala aí um pouco alguma coisa. E cada caso é um caso também, né? Por exemplo, pessoas que às vezes engordam para se proteger de outros seres humanos, mulheres que se frustraram às vezes com relacionamento e acham que o relacionamento é algo perigoso e se eu engordar eu estou protegida. São crenças do nível inconsciente que quando a gente faz uma terapia conduzida por alguém experiente, a gente vai entender quais são os motivos pessoais de cada um. Né? E você falou do orar e vigiar, e eu acho bacana, porque a gente ensina no Theta Healing, né? Minha avó batia na madeira 3 vezes, falava, não fala besteira, menina, porque a gente fala e a nossa palavra tem uma frequência e uma vibração. Né? Então, também, o meu inconsciente escuta aquilo que eu falo e vira minha assinatura energética. Então, se eu começo a falar e ficar com medo, ou dizer eu sou gorda, a vovó diria, cancela, bate na madeira 3 vezes, porque madeira isola a energia. Então, hoje em dia, eu ensino para os meus alunos e os meus clientes assim, orai, vigiai, porque aquilo que você pensa cria sua realidade, cria química no seu corpo. Então, orai, vigiai e cancelai, que é como a gente faz no Theta Healing. A gente faz cancela, eu adoro cancela. Eu ensino para cancela. todos os meus clientes. Cancela, cancela, cancela. Esse aqui eu ensino para todos os meus clientes. Exatamente, fantástico. Que é para essas crenças não irem lá para dentro do inconsciente e começarem a gerar química e começar a criar a nossa realidade. Então, cancelar é uma das ferramentas que a gente tem dentro do Theta Healing. Explica melhor isso aí, Patrícia, para o pessoal que está vendo pela primeira vez e está escutando cancela, o que é que vem a ser, né? Como é que... Então, acho que dá tempo de você fazer uma explicação bem rapidinho. Então, como bater na madeira e isolar essa energia, o cancela, 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 ele já é um pouco mais estudado cientificamente, né? Porque tem o comportamento condicionado, já estudado dentro da psicologia. Então, quando a gente faz cancela 3 vezes com a mão, a nossa mente, quando a gente fala uma coisa 3 vezes, ela acredita mesmo naquilo. Então, você faz o movimento com a mão, ele é auditivo, porque você está cancelando, é manual, é visual. Então, você está mexendo com todo o seu sistema físico, energético, emocional, né? O integral, que a gente já falou, para não criar aquela realidade. Então, a gente costuma cancelar, quem já é Theta Healer ou já fez alguma terapia de Theta Healing já conhece isso, e a gente automaticamente reprograma sem hipnose, sem Theta Healing. Se eu falei eu sou gorda, eu falo cancela, 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 eu tô emagrecendo, eu tô com o corpo que eu amo.
E aí eu vou vibrar nessa energia, de que eu estou emagrecendo, de que eu tenho o corpo que eu quero, e eu mudo a minha frequência cerebral, energética, eu mando um comando no meu inconsciente, fazer com que, sim, eu estou emagrecendo. Agora, se eu falo, eu sou gorda, o eu sou, então, que é algo que vem da nossa alma, da nossa essência divina, é uma frase da nossa essência divina. Se eu falo eu sou, o meu inconsciente vai dizer, ok, você é gordo, então tá, vou te dar fome para você comer mais. Vou te dar preguiça para você não treinar e não malhar e não emagrecer. Ou eu vou gerar mais química nociva no seu corpo para você continuar engordando. Né? E sobre uma outra coisa que eu queria complementar rapidinho aqui, que você falou sobre a questão intrauterina, né, que eu acho tão importante, né, das crenças que a gente carrega, dos medos que a gente no Theta Healing tem uma ferramenta também que chama Bebê no Ventre. Então a gente, várias vezes, né, Hilton, usando o Theta Healing, a gente descobre que a crença que a pessoa está carregando, que gerou aquela frutinha, veio lá da barriga da mãe dela. Foi um acidente que a mãe teve, foi um susto que a mãe teve. Deixa eu trazer um caso rapidinho, Patrícia. Uma vez eu estava atendendo com o Theta Healing e uma cliente, ela vivia uma depressão, uma solidão, ela não via motivos para viver, não sabia o que estava acontecendo. E aí, na sessão de Theta Healing, quando a gente foi lá no ventre materno, a gente levou amor incondicional ali ao bebê ao ventre, ela se conectou com uma emoção muito forte, porque ela viu que no ventre da mãe dela tinha tido um irmãozinho. Ela era gêmea, só que ela nasceu e o bebê faleceu, né? Só que isso ficou guardado nos segredos de família. E ela não sabia disso. E depois ela voltou com o tempo, ela me falou que realmente isso tinha acontecido. A nossa memória ela é biológica, e a nossa biologia, por isso que o corpo ele não mente. A mente mente, mas o corpo não mente. Então, quando a gente acessou essa informação através dessa técnica aí que você trabalhou no Theta Healing, na hipnose a gente também chega nisso, mas eu gosto muito de trabalhar o bebê ao ventre dentro da técnica do Theta Healing. E a gente chegou nessa situação. E aí a gente fez todo um trabalho aí de liberação e de amor incondicional dentro daquela relação ali que ela estava vivendo. E, nossa, a vida dela realmente, ela conseguiu perceber as coisas com outro olhar. Né? Porque essa é a finalidade de qualquer terapia. É fazer você se desconectar daquele momento de dor e você aprender a ver aquele momento com outro olhar. Para que você consiga perceber que não existe um lado vítima da situação, não existe uma pessoa que não seja amada. Existe só um novo olhar. Você tem que aprender a olhar para dentro e virar essa chave. E para isso você precisa de um profissional. Tem que ser um profissional de confiança, tem que ser um profissional que você tem uma indicação. Tem tantos profissionais excelentes, mas eu sempre falo, busque uma indicação. E outra coisa, né, Hilton, que você falou, pegando o gancho aí também do coração não mente, a mente mente, a terapia e o autoconhecimento, eles vão ensinar a gente a identificar essa diferença, né? A identificar quando é a mente que está mentindo para mim ou quando é que o meu coração está conversando comigo. Porque várias vezes eu falo para as pessoas assim, sente com o coração, né? Vê se está leve para você. Mas às vezes não está leve, o coração está apertado. Mas esse coração apertado pode ser coisa da sua mente. A sua mente criando situações ou trazendo os medos dos seus ancestrais, da barriga da sua mãe ou lá da infância e fazendo o seu coração apertar. E aí a gente fala, né? Tá, e como é que eu vou saber ouvir meu coração e ouvir a mente? E aí precisa do processo de autoconhecimento. Conhecer quais são as informações que a mente está trazendo que são reais ou que não são, e que estão afetando o meu coração ou não. E aí, né, Hilton, a gente pode buscar terapias, e eu sempre recomendo a pessoa começar se trabalhando, buscando uma terapia de autoconhecimento, pelo menos funcionou assim para mim. Outras pessoas buscam de outro caminho, outro processo também funciona, mas primeiro a gente precisa dar uma limpadinha, né, nos nossos próprios medos, a gente se conhecer um pouquinho melhor, e depois a gente pode fazer um curso de hipnose, um curso de Theta Healing, ou de várias outras terapias dessa, e se autoconhecer melhor, trazer essa autorresponsabilidade
Esses dias eu ouvi uma frase maravilhosa que é assim: quem aprende não depende, né? Então, se eu aprendo a me conhecer, se eu aprendo aquilo que é bom para mim, se eu aprendo aquilo que não é bom para mim, isso não quer dizer que é certo e errado, é só conhecer o meu eu, o que faz sentido para mim, eu aprendo e paro de depender, de repente, de um terapeuta, de uma terapia, e vou me autodesenvolvendo. Maravilha. Né? Patrícia, a gente está faltando aí 5 minutos para o Instagram derrubar a gente, então eu quero que você fale aí algumas coisas aí do seu trabalho, como as pessoas encontram o seu trabalho, como as pessoas que se interessaram por esse conteúdo, principalmente quando a gente falou aqui do Theta Healing, se você quer fazer o curso de Theta Healing, é um curso libertador, eu me encontrei no Theta Healing, sou apaixonado pela técnica, embora eu trabalhe, né, hoje mais com a hipnose, mas eu defendo de carteirinha e indico para qualquer pessoa, porque é isso. Então, eu vou deixar agora para você falar um pouco sobre isso aí, Patrícia, para onde as pessoas te encontram, para que o Instagram daqui a pouco derrube a gente, mas eu quero que as pessoas saibam como elas te encontraram. Eu quero que a gente finalize antes do Instagram derrubar a gente, para a gente poder salvar essa live, que a última vez que o Instagram me derrubou, eu não consegui salvar. Mas, bom, se você quer conhecer mais o Theta Healing, eu indico o Wilton como um terapeuta. Ele é ótimo no Theta Healing também. E ele ainda vai somar com a hipnose. Vai ser super legal. Agora, se você quer conhecer um pouco mais o processo do Theta Healing mesmo, autoconhecimento, fazer um curso, se auto-aplicar e aplicar em outras pessoas, eu dou cursos também. Então, meu perfil é Patrícia Magalhães Borges Oficial, ou www.patricia Magalhães Borges. Lá tem as informações dos próximos cursos e pode me chamar lá no direct que a gente conversa mais. E então quero agradecer imensamente por essa oportunidade. Foi um bate-papo delicioso, super leve. Aprendi um monte com você hoje também. Muito grata, muito mesmo. Que a gente possa fazer isso mais vezes, né? Tem muita coisa para a gente conversar ainda. Isso, vamos fazer mais vezes. Eu também agradeço demais a sua participação, agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui presentes aqui com a gente, que trouxeram aí os seus comentários, porque assim, esse é um bate-papo que a gente tem que sempre estar fazendo para a gente nos ajudar, né? Então, assim, se você gostou aí da Patrícia, já sabe onde encontrar a Patrícia, também é uma Theta Healing que você instrutora, já diz tudo, mas é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, como a gente está falando da indicação, assim, né, dispensa comentários, é uma ótima pessoa para você procurar também para fazer um trabalho de terapia com ela. Se você me der a oportunidade de eu trabalhar com você, vai ser um grande prazer, uma grande alegria eu poder te ajudar nas questões que você me trouxer. Você me encontra no meu canal Bio Reprogramar, e lá no link, né, tem um link lá, tem o meu WhatsApp, ou você me manda um direct, vai ser uma grande alegria eu poder te ajudar. Eu trabalho com a hipnose clínica, trabalho com as ferramentas da nova medicina germânica e biodecodificação para trabalhar nessas questões das doenças, né, na liberação das dores, com a cura quântica. Então, é sempre um grande trabalho, um grande prazer eu estudo bastante, eu me delicio por esse conhecimento, porque quando a gente consegue ajudar as pessoas, a gente fica mais leve, acho que a gente ganha, né? É a lei do dar e receber, né? Aquilo que a gente dá, a gente recebe, né? E somos um, né, Hilton? Somos um. Quando alguém se cura, a gente se cura também. E deixem dicas aí, o que vocês querem saber mais, para a gente trazer outros bate-papos, né? Perguntas. Então, só para finalizar, pessoal, se você gostou dessa live, daqui a pouco eu vou deixar um post aí, você deixa o seu comentário, traz dicas de que você quiser ouvir mais nas próximas lives. Compartilhe essa live com as pessoas que possam interessar por esse conteúdo. E é isso, foi um grande prazer ter a Patrícia aqui conosco no meu perfil e um grande prazer ter vocês aqui participando com essa audiência maravilhosa. Sou muito grato mesmo. E é isso, Patrícia, vamos fazer mais vezes. Vamos desligar antes que o Instagram derrube a gente, para a gente salvar essa live. Um beijo, gratidão imensa, gratidão pela presença de todo mundo aqui, foi lindo. Que venham mais. Tchau. Tchau, tchau.